14:30, a Bíblia diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Vamos juntos ver em várias versões. O ânimo sereno é vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Amém? Senhor nosso Deus, bendito Pai que está nos céus, muito obrigado por esta manhã, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Que esta palavra produza com certeza, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, vida. Que essa palavra edifique, que essa palavra console, que essa palavra exorte, que essa palavra corrija para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, aprendendo a lidar com a inveja. Interessante, irmãos, que todos nós, às vezes, somos vítimas da inveja, ou às vezes, em alguns momentos, somos sediados por esse sentimento dentro de nós de ter inveja por alguém ou por algo. E é interessante, irmãos, que Provérbios trabalha isso. Provérbio diz que o ânimo sereno, o ânimo calmo, é vida para o corpo, mas a inveja é podridão, ou seja, dos ossos. Interessante, de uma forma panorâmica, você está vendo que a inveja não é coisa boa, e que ela não pode residir no nosso coração. Ela pode até residir no coração de outras pessoas, mas no meio do seu coração ela não pode residir. E ela é uma das obras da carne, e que às vezes rasteiramente tem entrado dentro da igreja. E às vezes muitos cristãos têm dado aconchego, têm aberto o seu coração para que a inveja entre no seu coração. Mas pastor, depois dessa simples introdução, me diga, pastor, o que significa o que é inveja. Escute bem, inveja é um sentimento de aversão ao que o outro tem e a própria pessoa não tem. E esse sentimento gera o desejo de ter, irmãos, exatamente o que a outra pessoa tem. E pode ser tantas coisas materiais como qualidades inerentes ao ser. E é interessante que, se tirarmos essa mesma coisa da pessoa, ou seja, inveja é um sentimento de aversão, é ter inveja daquilo que alguém tem materialmente ou qualidades eminentes. Você sabia que você tem qualidades? Você também tem defeitos, como eu tenho qualidade e defeitos. Muitas pessoas às vezes têm inveja de você, porque você tem muitas qualidades. Você sabia que às vezes, porque você tem um bem material, ou eu tenho um bem material, ou uma estabilidade, cada um de nós, quando eu falo estabilidade financeira, em vários contextos, ruge inveja no coração das pessoas. E é interessante que é um sentimento gerado pelo egocentrismo e pela soberba de querer ser maior e melhor que todos. Não podemos suportar que outro seja melhor. Nós vivemos numa sociedade assim, né? No ego, na centralidade. E vivemos uma sociedade dessa forma, isso vem penetrando rasteiramente dentro da igreja, né? Às vezes o individualismo em ministérios. Eu quero dizer aquele que tem ministério e vive na sua individualidade, me desculpe, mas na realidade não vai chegar muito longe, porque ninguém trabalha só em ministério, certo? E a gente vive uma individualidade, e vai entrando a igreja, vai entrando o campo evangélico. Não, a minha denominação é que é certa. A tua não vai para o céu. A tua não batiza com o Espírito, a outra batiza, né? E vive essa questão da inveja no meio até do povo de Deus. Mas é interessante, os invejosos são aqueles que zangam-se somente com o sucesso dos seus amigos.
Volto a dizer, como eu disse, há muitas pessoas que têm inveja de você. E há muitas pessoas também que têm inveja de mim, né? E a gente aprende nessa manhã e vai aprender como lidar com a inveja. Queridos, vamos ver o que a Bíblia diz sobre a inveja e como os cristãos podem superar. Interessante, irmãos, a palavra inveja, ela aparece 15 vezes no Antigo Testamento e 13 vezes no Novo Testamento. E há, queridos, a inveja na Bíblia, nós podemos aprender 6 verdades bíblicas sobre ela. E vou falar também de uma coisa que tem afetado muitos casais: a diferença entre inveja e ciúme, né? E nesses últimos tempos eu escuto pessoalmente, escuto comentário, mesmo não sendo às vezes verdade, e sendo verdade, sobre essas questões. Em primeiro lugar, a primeira verdade bíblica sobre a inveja é que a inveja existe onde não há verdadeiro amor. Paulo diz em 1 Coríntios 13:4: no amor não há ciúmes. Em outras traduções, no amor não há inveja. Onde não existe amor, existe inveja. E a gente aprende no texto básico dessa manhã de Provérbios 14:30: o ânimo sereno é a vida do corpo. Aquele ser humano que não tem a inveja dentro da sua alma, dentro das suas emoções, dentro do seu sentimento. Mas aquele que tem inveja, a Bíblia diz, é a podridão dos ossos. Os irmãos se lembram que há uma enfermidade que muitos são cometidos, né? Osteoporose, né? Não é fácil, né? Os ossos, você já não aguenta. Aqueles que têm essa enfermidade não aguenta, né? Faz uma comparação, a inveja é como se fosse isso, né? Tem muitas pessoas que tomam, né? A propaganda sai em todas as redes sociais: calce intravenoso, né? Para fortalecer os ossos, né? Mas hoje, para a inveja, que é a podridão dos ossos, calce intravenoso é esse aqui, ó, a palavra do Senhor. Quantos crentes não têm mais ânimo de ler a palavra? Se muito ler no culto, na igreja. Quantos crentes não param para ler um versículo dia da semana? Quantos crentes não valorizam mais, não tem motivação, sempre tem uma desculpa, um escape para não se envolver com a escola bíblica dominical? Às vezes, esta obra da carne, que é um dos frutos da carne, a inveja o assedeia. Mas você pode dizer assim: eu sou espiritual, pastor, eu sou super crente. A inveja nunca vai entrar no meu coração. Vai, irmãos. O sábio Salomão diz isso porque ele sabe que às vezes nós seres humanos, por causa de algumas questões, a gente vai pensar um pouco, vai ter inveja do outro. Então, em primeiro lugar, a primeira verdade bíblica sobre a inveja: a inveja existe onde não há verdadeiro amor. Quando eu estou falando amor aqui, não estou falando amor conjugal, não. Estou falando amor no contexto geral. Onde não há amor, aí está a inveja. Segunda verdade sobre aprendendo a lidar com a inveja: a inveja é produzida por disputas insensatas. 1 Timóteo, capítulo 6:4 mostra isso. Nos relacionamentos humanos e às vezes dentro da própria igreja, a inveja entra nessa área. Ela é produzida por disputas insensatas. Essa semana eu estava falando a alguém, eu fazendo uma autorreflexão pessoalmente daquilo que eu valorizo e daquilo que eu não valorizo. E é muito salutar quando a gente faz uma reflexão. Isso mostra desenvolvimento pessoal, desenvolvimento para mudar, né? E eu percebi que tem coisas dentro da igreja que a gente tem que ficar todo aí, porque não leva nada, né? Não leva nada, não é verdade? Como, por exemplo, coisa simples. Hoje a gente pensa, um exemplo, quer pintar toda a igreja de uma cor, né? Aí uma multidão não quer, né? Outra multidão não quer. Não devemos nos estressar. A igreja vai ser pintada de qualquer forma, de qualquer cor vai ser. Você já percebeu, irmãos, que a gente, por causa desse sentimentozinho de inveja,
há umas disputas dentro da igreja insensatas, que não valem de nada, que não edifica, que não faz a gente crescer, só faz a gente se aborrecer, ficar doente nas emoções e guardar esse sentimento, esse fruto da carne, que é com certeza também inveja. E eu tenho observado uma coisa: em todos os relacionamentos, há outros mais chegados do que irmão, mas é uma consideração de todas, até com a pessoa do pastor. Se o pastor dá muita atenção àquele indivíduo ou àquela indivídua, surge às vezes, nem cuidado, surge inveja no coração. E aquela pessoa vai guardando aquele ressentimento da inveja e, simbolicamente, nas emoções, seu coração, suas emoções vai apodrecendo. E aquela pessoa chega até ficar doente, e essa doença que está na emoção, no sentimento, vai para a somatização, vai para o corpo, e às vezes aparecem ronchas, aparecem dores de cabeça, e às vezes úlceras, porque guarda a inveja. E a verdade é a segunda verdade bíblica sobre a inveja. A terceira é: a inveja constitui-se numa das obras da carne. Já acabamos de falar, ela é uma das obras mais poderosas da carne, a inveja, né? E campeia o mundo moderno, e que às vezes rasteiramente, com um fiozinho de água, que a gente pensa que não pode fazer nada, mas pode destruir um prédio, pode fazer uma grande cratera, uma pista, né? Nesses últimos tempos, irmãos, tem tido muita preocupação, né, com a nossa chamada Compesa, né? A gente vê aí nos bairros, não, isso é um olhinho de água, né? E quando a gente vê aí na televisão aquele olhinho de água abrir uma grande cratera, né? Não uma invejinha só. E aquela inveja vai abrir uma cratera na alma, né? Nas emoções, e vai somatizar para o corpo, trazendo com certeza muitas enfermidades, e que às vezes essa obra da carne está dentro da igreja. Queridos, a quarta verdade nessa manhã sobre a inveja. A inveja traz malefícios ao próprio invejoso, né? Jó capítulo 5:2 prova isso, né? O invejoso pensa que é esperto, né? Mas ele, sendo invejoso, na prática da inveja, traz malefícios para ele mesmo, né? Tem muitas pessoas assim, né? Que já tem um hábito, né, de viver, já é hábito de vida, invejoso, né? Não pode ver o outro ter algo ou qualidades, quer copiar, quer ter, mesmo que esse não vá para esquecer. Eu estava falando ao grupo do discipulado nessa segunda-feira, que simbolicamente, né, a inveja é aquele ser humano, tem aquele veículo, eu não tenho condições no momento, mas eu faço tudo, pego um empréstimo, vou para o SPC para mostrar aquele irmão e mostrar no contexto social que eu tenho um carro igual daquele irmão, né? E muitas pessoas hoje estão no fundo do poço financeiramente. Por quê? Por causa da inveja. Querem ter aquilo que no momento não pode obter. Questões materiais e questões de qualidades inerentes na vida do ser humano. Quinto lugar, a quinta verdade sobre a inveja. A inveja impede o crescimento espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 fala disso. Há muitas pessoas dentro da igreja, todos nós, enquanto estivermos aqui na terra, podemos ser seriados pela inveja. E muitas pessoas hoje não crescem espiritualmente porque reside no seu coração, sem querer arrancar, a inveja. E muitas pessoas não veem o progresso, não veem o desenvolvimento na sua vida espiritual, porque acasala no seu coração quentinho, na sua alma, na sua mente, a questão da inveja. Queridos, em sexto lugar, finalizando, mas continuando a mensagem, outra verdade bíblica sobre a inveja: a inveja destrói a saúde espiritual da igreja. A inveja, ela destrói a saúde espiritual da igreja. Já viu essas expressões? Mas o pastor, eu coloco logo lá.